Imagine um mundo muito frio, coberto de gelo e neve. Um lugar onde o vento gelado corta como lâminas e o silêncio é quebrado apenas pelo som do gelo se partindo. Esta era a Era Glacial, um tempo de condições extremas que moldou a vida na Terra. As temperaturas eram tão baixas que vastas áreas do planeta estavam cobertas por camadas espessas de gelo. A Era Glacial não foi um período único, mas sim uma série de eras glaciais que aconteceram ao longo de milhões de anos. Cada uma dessas eras trouxe mudanças significativas no clima e na geografia do planeta. Durante essas eras, as temperaturas globais caíram drasticamente, fazendo com que as geleiras se expandissem e cobrissem vastas áreas do planeta. As geleiras avançavam e recuavam, esculpindo a paisagem e criando novos habitats. Esses períodos frios tiveram um impacto profundo na evolução da vida na Terra. Espécies inteiras foram forçadas a migrar, adaptar-se ou enfrentar a extinção. Animais e plantas tiveram que se adaptar para sobreviver ao frio intenso, à escassez de alimentos e a outras condições desafiadoras. A vida desenvolveu estratégias únicas para enfrentar essas adversidades. A Era Glacial foi um período de grande mudança e adaptação, um verdadeiro teste para a vida na Terra. Foi um palco onde apenas os mais fortes e adaptáveis conseguiram sobreviver e prosperar. Um dos animais mais emblemáticos da Era Glacial foi o mamute lanudo. Esses gigantes peludos vagavam pelas vastas paisagens geladas, deixando pegadas profundas na neve. Os mamutes lanudos eram parentes dos elefantes modernos, mas com adaptações especiais para o frio. Eles eram maiores e mais robustos, com uma camada de gordura espessa para isolamento térmico. Eles tinham uma pelagem espessa e lanuda que os protegia das temperaturas congelantes. Essa pelagem era composta por duas camadas, uma interna de pelos curtos e densos e uma externa de pelos longos e grossos. Outra característica marcante dos mamutes lanudos eram suas presas curvas e enormes, que podiam chegar a até 4 metros de comprimento. Essas presas não só eram impressionantes, mas também extremamente funcionais. Essas presas eram usadas para diversas tarefas, como escavar a neve em busca de alimento, lutar contra predadores e até mesmo para mover objetos pesados, e até mesmo para exibições sociais. Os mamutes lanudos eram animais sociais que viviam em grandes manadas, onde a cooperação e a comunicação eram essenciais para a sobrevivência. Os mamutes lanudos viviam em manadas e se alimentavam principalmente de gramíneas e outras plantas. Eles passavam grande parte do dia pastando e procurando por comida. Eles eram animais herbívoros e desempenhavam um papel importante nos ecossistemas da Era Glacial. Ao se alimentarem de grandes quantidades de vegetação, ajudavam a moldar a paisagem e a manter o equilíbrio ecológico. Os tigres dentes de sabre eram predadores temíveis que viviam durante a Era Glacial. Esses felinos extintos eram conhecidos por seus dentes caninos superiores incrivelmente longos, que podiam chegar a até 30 centímetros de comprimento. Os tigres dentes de sabre usavam seus dentes de sabre para subjugar suas presas, que incluíam mamutes lanudos, bisões e outros grandes herbívoros. Acredita-se que eles caçavam em bandos, utilizando táticas de emboscada para derrubar suas presas. Os tigres dentes de sabre eram animais poderosos e bem adaptados para a caça na Era Glacial. Seus dentes de sabre e corpos musculosos os tornavam predadores formidáveis. As preguiças gigantes eram herbívoros gigantes que viviam na América do Norte e do Sul durante a Era Glacial. Esses animais podiam atingir até 6 metros de altura quando ficavam em pé sobre as patas traseiras. Eles tinham garras longas e curvas que usavam para alcançar as folhas das árvores e se defender de predadores. As preguiças gigantes eram animais lentos e provavelmente solitários.
Elas se alimentavam principalmente de folhas, frutas e outros materiais vegetais. Embora fossem animais grandes e imponentes, as preguiças gigantes eram herbívoros pacíficos. Seus corpos maciços e garras fortes eram mais para defesa do que para ataque. Seção 5. Ursos das cavernas. Habitantes das sombras. Os ursos das cavernas eram ursos enormes que viviam na Europa e na Ásia, durante a Era Glacial. Esses ursos eram maiores do que os ursos pardos modernos, com machos pesando até 1 tonelada. Eles tinham crânios largos e mandíbulas poderosas, indicando uma dieta onívora. Os ursos das cavernas receberam esse nome porque seus restos mortais são frequentemente encontrados em cavernas. Acredita-se que eles usavam cavernas como abrigo durante o inverno e para dar à luz seus filhotes. Esses ursos eram animais poderosos e provavelmente onívoros oportunistas, alimentando-se de plantas, animais e carniça. Section 6. Animais menores da Era Glacial. Sobreviventes adaptáveis. Além dos gigantes da Era Glacial, muitos animais menores também prosperaram durante este período. Raposas árticas, lebres árticas e renas desenvolveram adaptações especiais para sobreviver ao frio intenso e à escassez de alimentos. Esses animais tinham pelagens espessas, camadas de gordura isolantes e metabolismos adaptados para conservar calor. Outros animais menores, como esquilos, ratos e pássaros, também encontraram maneiras de sobreviver durante a Era Glacial. Eles se adaptaram para encontrar comida e abrigo em um ambiente desafiador. Os animais menores da Era Glacial demonstram que a sobrevivência não dependia apenas do tamanho, mas também da capacidade de adaptação e encontrar nichos ecológicos. Section 7. Adaptação e sobrevivência. Uma batalha diária. A vida durante a Era Glacial era uma batalha constante pela sobrevivência. Animais e plantas tiveram que se adaptar a condições climáticas extremas, escassez de alimentos e outras dificuldades. Muitos animais desenvolveram adaptações físicas para lidar com o frio, como pelagens espessas, camadas de gordura isolantes e apêndices curtos para minimizar a perda de calor. Outros animais desenvolveram adaptações comportamentais, como hibernação, migração e armazenamento de alimentos, para sobreviver aos invernos rigorosos e à escassez de recursos. A Era Glacial foi um período de intensa seleção natural, onde apenas os mais aptos sobreviveram para transmitir seus genes. Section 8. O legado dos gigantes. Fósseis e lições. Embora a Era Glacial tenha terminado há milhares de anos, o legado dos gigantes da Era Glacial vive em seus fósseis. Fósseis de mamutes lanudos, tigres dentes de sabre e outros animais da Era Glacial fornecem informações valiosas sobre a vida durante esse período. Esses fósseis não são apenas restos mortais, mas verdadeiras cápsulas do tempo que nos permitem vislumbrar um mundo perdido. Eles nos ajudam a entender como esses animais viviam, se alimentavam, se reproduziam e interagiam com seu ambiente. Através do estudo detalhado desses fósseis, podemos reconstruir ecossistemas inteiros e compreender as complexas relações entre as espécies. Eles nos ajudam a entender como esses animais viviam, se alimentavam, se reproduziam e interagiam com seu ambiente. Além disso, esses fósseis revelam comportamentos e adaptações que foram cruciais para a sobrevivência em um mundo em constante mudança. E interagiam com seu ambiente. Os fósseis da Era Glacial também nos ensinam sobre a história da vida na Terra e como as mudanças climáticas podem afetar a evolução. Ao estudar o passado, podemos aprender lições valiosas sobre o presente e o futuro do nosso planeta. A pesquisa contínua desses fósseis nos oferece uma janela para entender melhor os desafios ambientais que enfrentamos hoje. Ao estudar o passado, podemos aprender lições valiosas sobre o presente e o futuro do nosso planeta.
Através da paleontologia, descobrimos não apenas a história da vida, mas também as lições que podem nos guiar para um futuro mais sustentável. Section 9. Conclusão. Olhando para o passado, aprendendo para o futuro. A Era Glacial foi um período de mudanças climáticas extremas que moldou a vida na Terra. Os animais que viveram durante esse período, desde os gigantescos mamutes lanudos até os menores roedores, desenvolveram adaptações notáveis para sobreviver. Ao estudar a Era Glacial e seus habitantes, podemos aprender sobre a resiliência da vida, o poder da adaptação e a importância de proteger nosso planeta. Enquanto enfrentamos os desafios das mudanças climáticas hoje, as lições da Era Glacial são mais relevantes do que nunca. Ao entender o passado, podemos tomar decisões mais informadas para proteger o futuro da vida na Terra.